Fala pessoal, Daniel Imamura da Consultoria Digital. Algumas semanas atrás eu fui no RD Summit e uma das palestras que obviamente eu não poderia deixar de assistir era a do Will Reynolds, que é um especialista em SEO lá da gringa, e ele veio aqui para o Brasil mais uma vez trazer a sua visão sobre como que está o mercado de SEO agora, e eu gosto muito de assistir a palestra dele porque ele sempre traz uma visão olhando para o futuro, nunca é uma coisa assim do passado, coisas já manjadas, é sempre uma visão dos próximos passos, e eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque foi engraçado que ele falou, ele abriu a palestra dele falando que SEO, desde 1997, falam que SEO morreu. E esse ano, obviamente, tem uma galera falando que agora com a inteligência artificial, nossa, o SEO morreu definitivamente. Mas será mesmo? Então a gente precisa entender que todas as vezes que a galera fala que SEO morreu, na verdade, por trás, o que vai morrer? São aquelas empresas que não se atualizarem, porque sim, estão acontecendo mudanças no nosso mercado, como sempre estão acontecendo, e quem não se atualiza, morre, fica para trás. A empresa vai perder competitividade. Então, eu vou trazer aqui para vocês essa visão, um resumo, enfim, trazer também alguns insights que eu peguei lá na palestra, para você entender que SEO não morreu, mas está mudando novamente. Então, quais foram as épocas aqui? Tomei nota de quando o Will Reynolds trouxe lá uns marcos de quando o SEO morreu. Primeiro, falaram lá em 97 que SEO ia morrer porque os anúncios estavam mais inteligentes. Já estamos em 2023, indo para 2024, continuamos com anúncios e com SEO tranquilamente. Depois, chegou uma época que falaram que as buscas por voz, meu Deus do céu, acabariam com o Google. Ninguém ia mais entrar no Google para fazer uma pesquisa. E isso a gente sabe que não é verdade, a gente sim utiliza várias pesquisas por voz para facilitar o nosso dia a dia, mas não são todas, a gente continua fazendo pesquisas ali no computador, digitando na caixinha, ou no celular mesmo, digitando na caixinha, acontece. Depois veio a era das assistentes virtuais, né, como a Alexa, por exemplo, né? E o pessoal falava, não, agora com a Alexa acabou, não vai ter mais busca no Google. E a gente continua tendo, normalmente você pode ter uma Alexa aí na sua casa e continua fazendo pesquisas no Google. Aí depois veio o TikTok, todo mundo, não, agora todo mundo só vai pesquisar as coisas no TikTok, que também a gente sabe que não é uma verdade, e agora chegou o momento da inteligência artificial. Porém, aqui tem um detalhezinho, a chegada da inteligência artificial, ela impacta um pouco mais nós que trabalhamos com marketing, nós que trabalhamos com SEO, porque a gente vai precisar evoluir um pouquinho mais do que nas versões anteriores aí que eu citei, porque anteriormente era o que? A busca ia ser por voz, mas a leitura da resposta seria de algum site. Mas agora a gente tem um pouquinho de mudança aí nos algoritmos, a gente vê várias mudanças acontecendo no Google, também estão surgindo ferramentas de inteligência artificial no Google, no Bing, enfim, que vão mudar um pouquinho o comportamento dos usuários, né, de uma forma um pouquinho mais drástica do que a gente veio vendo nos últimos anos, a gente precisa evoluir mais uma vez. Então o que a gente tem que entender? Que o comportamento do usuário que faz a pesquisa está mudando. Alguns exemplos, por exemplo, que foram até uns dados que eu achei muito legais lá que o Will Reynolds trouxe. Por exemplo, os acessos ao site Stack Overflow, que é um site que ajuda a galera de programação a tirar umas dúvidas, encontrar alguns exemplos de código, etc, etc, está perdendo visitas desde o surgimento do ChatGPT. Por quê? Dependendo do código que você está fazendo, é muito mais simples, muito mais rápido você pedir para o ChatGPT fazer o código para você do que você ficar navegando no site. Então, já temos uma mudança de comportamento. Mas isso não é somente para a parte de programação. Vai nas pequenas dúvidas que a gente hoje tem, a gente pergunta para uma Alexa da vida, para o nosso assistente do celular, etc, etc. A gente consegue ter essas respostas mais simples. Coisas, por exemplo, qual a previsão do tempo hoje? Nós não precisamos acessar um site para ver qual que é a previsão do tempo. A gente vai receber isso por uma mensagem de voz e tá tudo certo, a gente não precisa se aprofundar, entrar no Google e nada do tipo. Então, esses tipos de comportamento a gente tem que começar a prestar atenção se eles vão ou não impactar no nosso dia a dia ali de visitas, né, de quem a gente está trazendo para o nosso site, porque se for alguma coisa muito, muito rasa, provavelmente o ChatGPT ou então os próprios
assistentes de celular vão resolver a dúvida. Então a gente tem que entender que, opa, nós precisamos avançar para um outro tipo de conteúdo. Mas que tipo de conteúdo? Aqueles conteúdos que são realmente úteis e que vão precisar daquela consulta que a pessoa vai ter que fazer ali, entrar no Google, ler alguns sites, ler algumas opiniões. Então é esse tipo de conteúdo que a gente tem que prestar atenção. Tanto que um dos últimos updates aí que o Google soltou no mercado, e ele vem atualizando cada vez mais e mais, ele justamente chama de Helpful Content, ou seja, de conteúdo útil. Por que será que tem esse nome, né? Porque o conteúdo que é realmente útil, ele ainda vai continuar precisando ser acessado. Ele não vai ser, assim, substituído por uma consulta de voz ou chat GPT no geral. Ele não vai conseguir superar um conteúdo que foi feito por um humano que é realmente útil, porque nós temos algumas visões ainda diferentes que o ChatGPT não consegue ainda proporcionar. Então, a gente ainda tem uma vantagem sobre a inteligência artificial. Então, a gente tem que entender que, diferente do que algumas empresas estão fazendo aí, que elas estão pegando a inteligência artificial simplesmente para criar volume de conteúdo que não é útil, isso aí, na verdade, está sendo um tiro no pé dessas empresas. E se você está fazendo isso, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você está criando um monte de conteúdo que não é útil, ou seja, só é, vamos colocar assim, no português claro, só encheção de linguiça para você ter muito volume de páginas ali no seu site, esse é o tipo de conteúdo que vai matar o SEO da sua empresa, vai matar os resultados de SEO que você pode vir a gerar no futuro. Por quê? Você está transformando o seu site muito rapidamente numa grande coleção de conteúdos ruins. Basicamente é isso. Se você tem um monte de conteúdo ruim, o seu site vai ser denominado como um site ruim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa usar a sua criatividade, a criatividade no seu time de SEO e conteúdo para sair na frente produzindo um conteúdo que é diferenciado. Então, não pensa que, nossa, agora com o ChatGPT vou mandar todo mundo embora aqui, vou ficar só fazendo conteúdo por inteligência artificial. Cuidado! Sem um devido cuidado ali, assim, né, um capricho, você vai pegar e vai começar a criar um monte de conteúdo que não vai te ajudar em nada. E aí, para você, então, poder utilizar o conteúdo aí no ChatGPT, inteligências artificiais no geral, de forma realmente útil, eu vou trazer algumas dicas minhas que eu tenho prestado atenção nessa mudança do mercado e eu, como profissional de SEO, tenho certeza que são coisas que vão ajudar você também a gerar melhores resultados nas suas estratégias de SEO e marketing digital no geral. Primeiro, a gente tem que entender que as ferramentas de inteligência artificial, elas estão aí para nos ajudar a ganhar tempo. Tempo aonde? Principalmente na fase de pesquisa, porque a gente não precisa pegar e ficar gastando horas e horas só pesquisando. A gente pode utilizar a inteligência artificial para trazer já uma boa base de conteúdo, para que a partir desta base de conteúdo a gente consiga produzir um conteúdo mais rápido. Então, a gente vai ganhar tempo com essa pesquisa acelerada. A gente não precisa entrar em 50 sites. A própria inteligência artificial vai trazer isso para a gente, mas não vai substituir o nosso trabalho de criar algo útil com base nesta pesquisa. Por quê? A pesquisa, no primeiro momento, se você já fez alguma pesquisa com inteligência artificial, você vê que muitas das vezes ela traz um conteúdo ali, às vezes muito raso, que não tem profundidade, e ainda tem outras camadas que eu quero trazer aqui para você para transformar esse conteúdo base em um conteúdo realmente útil. Enfim, para você fazer esse processo aí, né, de transformar esse conteúdo base que veio rapidinho para você em um conteúdo realmente útil, você vai precisar continuar utilizando o seu time de conteúdo, o seu time de especialistas, para quê? Quando esse conteúdo da inteligência artificial chegar na mão deles, o que eles vão fazer? Eles vão criar conexões com conteúdos já existentes no seu site. Eles vão trazer conteúdos que são únicos da sua empresa, que vão trazer ali uma expertise, uma vivência, ali uma autoridade que não tem como nenhuma inteligência artificial trazer. Por quê? É a experiência da sua empresa, é a expertise da sua empresa que vai entrar ali no conteúdo. Vou te trazer um exemplo. Eu tenho mais de 13 anos trabalhando na área de SEO. Eu posso pedir para o ChatGPT criar um texto falando sobre SEO, trazer exemplos, ele vai explicar relativamente ok. Só que você não acha que nos meus 13 anos de experiência eu posso trazer cases, situações que eu vivi,
focar as minhas explicações para um nicho que eu sou especialista, etc, etc. E tudo é o quê? Bagagem do Daniel, que a inteligência artificial não tem, porque este conhecimento, essa bagagem está aqui, ó, na minha cachola, está nas minhas experiências de vida, na minha história, não está ali exposto na internet. Então, eu como especialista consigo pegar um texto produzido pelo ChatGPT, acrescentar minha experiência de vida e isso vai se transformar num conteúdo 1000 vezes mais útil para quem está querendo aprender SEO, etc, etc. Então, tá vendo como que dá para melhorar muito mais o conteúdo desde que você consiga ter esse processo, né, de utilizar o seu especialista e tudo mais. Então, não desliga o seu time de conteúdo nem os seus especialistas, porque eles são parte da solução, eles são peça-chave para você gerar um conteúdo realmente útil. E também vale lembrar que muitas das vezes a inteligência artificial ela comete erros, às vezes por falta de informações ou por informações que estão erradas na internet como um todo. Então é bem importante você não deixar a inteligência artificial cometer erros, fazendo com que exista um processo de revisão por um time de especialistas para garantir que o conteúdo que você vai publicar ele é bom. Você não pode cometer esse erro porque senão pode queimar a sua marca. E um erro que eu não posso cometer nesse vídeo é esquecer de pedir o seu like. Se você assistiu até aqui, já deixa o seu like, porque isso aqui ajuda bastante o canal, beleza? Continuando aqui, então a gente está entrando numa nova era aí onde a gente precisa então usar o dinamismo, a velocidade da inteligência artificial junto com o nosso time de conteúdo para transformar isso em algo realmente útil. E você não pode nem sonhar, pensar de que a gente entrou numa era onde a quantidade é algo melhor do que a qualidade. Isso não existe. Agora, com a chegada da inteligência artificial, mais do que nunca, a qualidade se tornou algo super, hiper, mega importante. Por quê? Somente aquelas perguntas, né, mais complexas que o pessoal precisa usar o Google ainda, é que vão demandar essa ação dele entrar lá e fazer a pesquisa. Porque aquelas coisinhas mais simples, mais bobinhas, assim, né, que são respostas diretas, por exemplo, qual a temperatura agora? Não precisa entrar no Google para fazer essa pesquisa. Você vai conseguir sanar com outros caminhos muito mais rapidamente ali, com assistente de voz, etc. Agora, se alguém quiser uma dica específica que somente os seus especialistas podem dar, aí isso ainda vai demandar que a pessoa acesse o Google. Por isso, você tem que se concentrar que esses conteúdos eles sejam realmente úteis e não um conteúdo genérico criado por inteligência artificial, até porque se você pode criar esse conteúdo genérico com um chat GPT, por exemplo, seu concorrente também pode. Então, saiba utilizar a mesma ferramenta de chat GPT, só que num nível superior, e aí você vai levar vantagem, fazendo com que aquele primeiro lugar que agora do Google, né, orgânico, que está cada vez mais disputado, fique na sua mão e você vai ver como que vai valer a pena fazer este investimento. Porque quando você colocar ali as respostas que vêm do especialista, elas vão possuir muito mais peso do que aquelas que foram simplesmente geradas por uma inteligência artificial genérica qualquer. Então, fica esperto aí porque é bem importante. E assim, né? Se você está ainda pensando, pô, Daniel, mas você não me convenceu ainda. Vou te trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, você entraria no chat GPT e pediria um remédio para você melhorar de uma dor de barriga e você ia tomar à risca o remédio que o chat GPT te passou? Ou você ia preferir entrar num site do seu médico de confiança, alguém que você conhece, assim, e ele está recomendando realmente uma receitinha ali, um remédio que você fala, opa, aqui eu acho que eu posso confiar um pouquinho melhor. A gente tem que começar a colocar isso na balança, porque a autoridade de quem está falando está se transformando em algo cada vez mais importante ainda. É a era dos influencers, não é mesmo? Então, quem tem influência, tem autoridade, coloca um peso a mais ali no conteúdo. Então, comece a trabalhar a autoridade da sua marca. Isso vai fazer diferença para você lá no futuro. Vou trazer um outro exemplo. Vamos supor que você está querendo contratar um profissional de SEO ali para tocar a sua estratégia de SEO. Só que você fala, eu acho que eu vou conduzir as minhas estratégias de SEO com o ChatGPT. O que o ChatGPT falar para mim, eu vou fazer. Ou será que é melhor você pegar e buscar um profissional que tem mais de 13 anos de experiência, já ganhou vários prêmios na área, está atuante na área, tem agência há muito tempo, está ali trabalhando,
para pegar o seu projeto e cuidar dele pessoalmente? Quem será que você vai confiar mais? Nas dicas do ChatGPT ou nas dicas do Daniel, que tem bastante bagagem, experiência, premiado? Então, esse é o tipo de reflexão que eu quero que você tenha aí, que foi justamente o que o Will Reynolds trouxe pra gente lá, que a gente agora precisa utilizar a inteligência artificial para criar um conteúdo 1000 vezes melhor do que a gente criava antes, porque agora a gente tem essa vantagem que isso acelera muitas coisas e faz com que a gente consiga produzir mais e melhor, com bastante qualidade, desde que você siga esse processo, né? E se você está nesse dilema aí de como utilizar as inteligências artificiais dentro das suas estratégias de SEO e marketing em geral como um todo, clica aqui no botão de se inscrever e ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer novas dicas para você utilizar a inteligência artificial da melhor forma possível. Inclusive, vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos onde eu já mostrei algumas ferramentas de inteligência artificial para você. Assiste aí!